com 2 ratinhos. 2 fígados de 2 ratinhos comendo a mesma quantidade de carboidrato. Um fígado tinha maior quantidade de triglicerídeos e o outro fígado menor quantidade. Como isso pode acontecer se eles comiam a mesma quantidade de carboidrato? E como o carboidrato se transforma em gordura? Hoje eu vou contar para vocês esse experimento que a gente fez na semana passada, que foi super interessante. Para começar, existia uma diferença nessas dietas. Embora os ratinhos comessem a mesma quantidade de carboidrato, um ratinho tinha uma dieta com carboidratos de baixo índice glicêmico e o outro ratinho tinha uma dieta com carboidratos de alto índice glicêmico. E aí que fez toda a diferença. A digestão do carboidrato, principalmente do carboidrato simples, ele libera rapidamente glucose no sangue. Do sangue, essa glucose vai para o nosso fígado e no fígado é que é decidido, nesse órgão que é decidido se a gente vai utilizar isso como forma de energia ou se você já tem muita energia disponível, a gente vai armazenar essa glucose em forma de gordura. E é aí que a gente detectou a gordura no fígado dos ratinhos, porque uma dieta com um carboidrato de alto índice glicêmico, você tem uma quantidade muito alta de glucose no seu sangue e você não vai usar toda essa energia de uma vez só, então você tem que fazer o quê? Armazenar. Mas o que isso tem a ver com a gente, com a nossa alimentação? Porque acontece exatamente a mesma coisa. Quando você ingere carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, que liberam a glucose muito rápido na sua corrente sanguínea, essa quantidade de energia ela precisa ser armazenada e aí a gente vai armazenar em forma de gordura. E a longo prazo, a gente vai ter um ganho de peso corporal. Então, você vai notar que a circunferência, o abdômen, enfim, você vai começar a ganhar mais gordurinhas. E como que você identifica, então, nos seus alimentos o que é um carboidrato simples, que tem alto índice glicêmico, e o que é um carboidrato complexo, que tem baixo índice glicêmico? Eu trouxe 3 exemplos de 3 biscoitos integrais diferentes, onde a gente vai poder observar os ingredientes e detectar quais deles são carboidratos simples e quais são carboidratos complexos. Primeiro biscoito que está aparecendo aí na tela de vocês e que a gente vai ler a lista de ingredientes junto, para primeiro identificar quais desses ingredientes são carboidratos e depois a gente vai então classificar como simples e como complexo. O primeiro biscoito é um biscoito muito conhecido por todo mundo, que é o Nesfit integral. Então, você acompanha comigo a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente são cereais integrais, 54% de cereais integrais. Farinha de trigo integral, farinha de centeio integral, farinha de cevada integral e farinha de aveia integral. O fato de ser integral faz com que esse carboidrato tenha um pouco mais de fibra. E essa fibra que é do cereal, que vem desse cereal que a gente acabou de ler, que vai fazer com que a liberação de glucose no sangue seja um pouco mais lenta. Então ele é rico em carboidratos complexos. Quando o cereal é integral, você pode já então assimilar ele como um carboidrato complexo, que não vai liberar rapidamente a glucose no seu sangue. Depois, na lista de ingredientes, vem o óleo vegetal. O óleo vegetal ele não é um carboidrato, ele é uma gordura. O ingrediente seguinte é o açúcar. O açúcar ele é um carboidrato e ele é um carboidrato simples, ou seja, você digere ele muito rápido e logo tá com essa glucose no seu sangue.
O açúcar invertido também é um carboidrato simples. Temos o sal, depois a fibra de trigo. A fibra, ela é um carboidrato também mais complexo. O amido, ele é um carboidrato e apesar da cadeia dele ser bem grande, alguns tipos de amidos são rapidamente absorvidos. A maioria dos amidos são rapidamente absorvidos e libera a glucose no sangue. O único amido que demora mais para ser digerido e vai servir também como um alimento para as bactérias saudáveis do seu intestino é o amido resistente. Então, quando você ler uma lista de ingredientes e ler amido resistente, esse não é um amido facilmente de ser digerido, tá? Depois entra o fermento, emulsificante e todos esses outros ingredientes que não são considerados carboidratos. O nosso próximo exemplo que está aparecendo aí para vocês é esse cracker da Kellogg's integral, tá? O primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Então, como eu já expliquei para vocês, quando a farinha é integral, significa que parte da casca desse cereal foi mantida e essa casca que é rica em fibra e vai ajudar, então, este ingrediente ter um baixo índice glicêmico, melhorando, assim, a sua digestão e, consequentemente, a sua saúde. O próximo ingrediente é uma gordura vegetal, que não é um carboidrato. Depois a gente tem, na sequência, açúcar. Açúcar é um carboidrato e é um carboidrato simples. Fibra de trigo. Fibra, novamente, é um carboidrato, mas um carboidrato complexo. Sal, extrato de malte. O que é o extrato de malte? O extrato de malte, ele é um cereal que foi fermentado e daí você retira parte dessa fermentação, que vai dar, então, vai acentuar a coloração, vai dar um sabor, mas ele é nada mais, nada menos que um amido hidrolisado. Então, ele é muito fácil de ser digerido e libera uma grande quantidade de açúcar no seu sangue. O açúcar invertido, como a gente já viu, esse ingrediente é um carboidrato e é um carboidrato simples. Xarope de glicose é um carboidrato e é um carboidrato simples, tá? Fermentos químicos e depois os outros ingredientes que vêm em menor quantidade. Lembrando sempre que a lista de ingredientes, ela é escrita por ordem do ingrediente maior para a menor quantidade de ingrediente, tá? E o nosso último exemplo é um biscoito aqui sem glúten, um cracker sem glúten, que é o biscoito da Char. Então, começando aí com o primeiro ingrediente sendo um amido de milho. O amido de milho, ele é um carboidrato e ele é um carboidrato simples, ou seja, muito fácil de ser digerido e vai contribuir para uma grande quantidade de açúcar no sangue. Farinha de milho também é um carboidrato e como não é uma farinha integral, contribui basicamente com carboidratos simples. Margarina vegetal, que como eu disse para vocês, é uma gordura, mistura de gordura com óleos e contribui com lipídios e não carboidrato. E depois a gente tem água, sal, emulsificante. Maltodestrina é um carboidrato? Sim, é um carboidrato simples. Vai ser digerido rapidamente pelo seu sistema digestivo. Xarope de arroz é um carboidrato? Sim, é um carboidrato simples também. Amido de mandioca modificado também é um carboidrato e é considerado um carboidrato simples. Farinha de soja também contribui para o teor de carboidrato, mas também contribui para o teor de proteína, porque a soja ela é um grão muito rico em proteína, tá?
sal, fermento biológico, espessante, enfim, outros ingredientes que a gente não considera carboidrato. Então, o intuito desse vídeo é que vocês saibam o que qual é carboidrato e qual é o efeito disso no seu corpo, para que você possa fazer as suas escolhas. Então, balancear os carboidratos é muito importante para a sua saúde, não é a exclusão, porque você precisa de carboidratos simples e complexos, a gente precisa de energia para o nosso corpo, mas você tem que saber reconhecê-los e fazer esse balance sempre, para você ter uma melhor qualidade de vida. Agora você já tá craque em reconhecer os carboidratos nas listas de ingredientes e escolher o melhor produto para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe o comentário aí para eu saber.